Oi, gente, tudo bom? Nosso papo hoje é sobre endometriose. Endometriose é uma doença que tem aumentado muito a frequência nos consultórios, a incidência. Eu não sei se porque a gente tem melhorado os métodos de diagnóstico e a gente tem pensado mais sobre esse diagnóstico, ou se realmente as mulheres estão tendo mais, desenvolvendo mais endometriose. Na verdade, eu acredito que seja um pouco das duas coisas, e ao longo dessa explanação, eu estou pensando em dividir em três partes, porque vai ficar meio grande aqui, mas vocês vão entender por que eu acho que é o somatório das duas coisas. Vamos primeiro entender o que é endometriose. Para quem não sabe, endometriose é quando o endometriose, o endométrio, essa camadinha de dentro do útero, que é a camada que prolifera e que vira e desce como menstruação, como sangue menstrual junto com essas células do endométrio, quando essa camadinha aqui está fora do lugar, ao invés de estar aqui, ela está onde, como se fossem esses pontinhos vermelhos aqui. São focos do endométrio fora do lugar, são focos de endometriose, quando o endométrio está fora do lugar. Quando ele está dentro do próprio útero, invadindo o miométrio, que é a parte muscular do útero, a gente chama de adenomiose, que é a prima irmã da endometriose, digamos assim, mas que via de regra é mais ou menos a mesma coisa. É a invasão do endométrio num lugar onde ele não deveria estar. Na verdade, a endometriose ela pode afetar vários órgãos. Ela pode afetar intestino, bexiga, reto, trompa e muitos outros lugares do corpo, e não só dentro da cavidade abdominal. Nós temos casos de endometriose, inclusive pulmonar, no diafragma, em cicatriz cesariana. Nós temos casos de endometriose também à distância. E os sintomas vão depender de onde esses implantes foram colocados, né? Onde esses focos estão. A primeira causa que se pensou da endometriose foi uma menstruação retrógrada, ou seja, esse endométrio que está aqui, que descama, ele também voltaria pela trompa e cairia dentro da cavidade a menstruação junto com células endometriais. E essas células que caíram ali se implantariam nos órgãos, na trompa, no ovário, na bexiga e fariam esses focos de endometriose. Porém, só essa causa é extremamente questionada. Por quê? Em primeiro lugar, porque isso aqui, ó, 70 a 90% das mulheres têm um refluxo de menstruação retrógrada. Na verdade, tem estudos já mostrando que parece que 100% das mulheres têm algum refluxo menstrual. 70 a 90% com certeza tem, volume considerável. Então, por que só 15 a 20% das mulheres têm endometriose? Se tantas têm refluxo, por que algumas envolvem e outras não? A outra coisa que se questiona isso aqui seria o fato de eles terem encontrado endometriose em bebês que nunca menstruaram. Se esses bebês nunca menstruaram, não tem menstruação para voltar. Então, como que teriam esses focos de endometriose em bebês? E esses focos de endometriose à distância também. Como é que foi parar no pulmão, se o pulmão não está na cavidade abdominal? Então, isso daqui é uma possível causa, mas não basta isso. Então, como eu já disse, os sintomas vão depender um pouco de onde estão os focos da doença. Os sintomas são muito variados, desde cólica, muita cólica, porque esses focos de endométrio fora do lugar, eles sangram e causam dor e cólica e dor abdominal difusa pelo sangramento. Podem causar infertilidade quando pega a trompa aqui e obstrui a trompa, pode causar alteração no ovário, também causar infertilidade dessa forma. Quando os focos estão aqui embaixo, no fundo de saco, perto do fundo da vagina, quando tem relação sexual, pode sentir dor na relação sexual, pode sentir dor na bexiga, urinar, pode dar diarreia e prisão de ventre intercaladas, com piora nos períodos menstruais, enfim. Dependendo de onde seja o implante da endometriose, o paciente pode sentir sintomas muito variados. Então, basicamente, quase tudo pode ser endometriose. Só que a endometriose, como eu disse, ela é uma anomalia extremamente complexa e de múltiplas causas. Nesse vídeo, eu vou falar mais dos fatores genéticos, mas acredita-se que a endometriose, para se desenvolver, tenha que ter uma interseção de todos esses fatores, que ela dificilmente vai acontecer na presença só de fatores genéticos, ou só de fatores ambientais, ou só de fatores imunológicos. Mas que a mulher, para ter uma doença grave, para ter uma doença mais extensa, teria essa interseção aqui do meio, né? A endometriose grave.
E se você tem 2 ou 3 fatores, você pode ter uma endometriose moderada ou ter algum grau de endometriose. Existem alguns estudos que falam que toda mulher tem algum grau de endometriose, só que isso é muito leve e não causa dano para a vida. Esses implantes de endometriose, eles são considerados, a endometriose é considerada uma doença benigna, não é considerado um tumor. Porém, o seu comportamento é um comportamento tumoral. Ela vai proliferando, esses focos de endometriose eles vão proliferando e vão causando lesão aonde eles estão. Então, é uma doença tumoral benigna, mas que prolifera e que evolui e pode causar lesões graves. Então, o que eu vou falar agora aqui é só dos fatores genéticos. Depois a gente aborda um pouquinho melhor os outros fatores que já estão até enumerados aqui. Existe uma associação com a genética. Acredita-se que cerca de 6 vezes a 9 vezes mais risco para quem tem um parente de primeiro grau, uma mulher na família de primeiro grau, mas a associação com irmãs é ainda maior do que a associação com a mãe. 15% das irmãs têm endometriose na mesma família. Isso fala a favor de uma mutação, e a gente vê aqui que existe uma mutação nas células endometrióticas. Essas células elas não são normais, elas não são iguais à do endométrio normal. Então, a gente sabe que as células do endométrio de uma mulher que não tem endometriose, elas têm uma característica. As células do endométrio, da endometriose, elas são mutadas, elas têm algumas mutações genéticas. Agora, por que essa mutação genética aconteceu e quando ela aconteceu? Aí existem múltiplas possibilidades. Elas podem ter acontecido por questão de fatores ambientais, e aí a gente vai falar dos fatores ambientais influenciando na genética num outro vídeo. Então, os fatores ambientais, xenobiontes, agrotóxicos e múltiplas outras toxinas que a gente entra em contato podem mutar essa célula e favorecendo essa alteração genética, tornando ela uma célula endometriótica, digamos assim. Ou pode ter sido algo geneticamente passado de mãe para filha, ou pode ter sido algo congênito, que aconteceu durante a gravidez daquela mulher. Então, durante a gravidez, a minha mãe fumou muito e essa nicotina, tô dando um exemplo, tá? E essa nicotina pode ter influenciado nas células do endométrio já da menina, porque essa menina já tinha um útero quando estava dentro da mãe. E pode ter levado maior risco de endometriose. Então, a gente acredita-se que os hábitos maternos, uma mãe muito inflamada, com muitos fatores de inflamação, causam alteração nas células endometriais dessa menina, dentro do útero da mãe, e que vão favorecer ela desenvolver endometriose quando ela começar a menstruar. Vão mutar essas células do endométrio e quando elas caírem dentro da barriga, elas já estão mutadas. Então, o que a gente sabe é que existe uma disfunção dos oncogenes dessas células e com 3 características principais. Essas células mutadas, elas têm genes de adesão maior, ou seja, ela caiu ali, ela se agarra mais. Então, por exemplo, a maioria tem essa menstruação retrógrada, mas essas células das mulheres saudáveis, não mutadas, elas não se aderem tanto, elas não têm essa capacidade de fixação. As mutadas, as que têm alteração genética, elas se agarram ali, querem sobreviver. Então, essa é uma das mutações que eles observaram. Uma outra mutação é a da produção hormonal. Essas células elas conseguem autoproduzir os seus hormônios, principalmente os estrogênios, facilitando a sua sobrevida e não dependendo somente do ciclo da mulher. Porque a gente sabe que a endometriose ela prolifera mais quando tem estímulo hormonal. Porém, mesmo a mulher que não menstrua, às vezes não consegue resolver o quadro. Por que ela não consegue resolver o quadro? Porque essas células são danadas. Elas produzem os seus próprios hormônios. Então, elas têm essa mutação para conseguir sobreviver produzindo seus próprios hormônios. E a terceira mutação, que na verdade, terceira e quarta, uma mutação na apoptose. O que é a apoptose? A apoptose é a automorte. Todas as nossas células, elas são... todas, a maioria delas são programadas para morrer. Então, por exemplo, as nossas células sanguíneas vivem em média 120 dias. Elas se tornam velhas e depois elas morrem. Elas se automorrem, elas entram em apoptose. Epa, estou velha, vou me matar porque senão eu vou causar dano, eu já não estou cumprindo minha função adequadamente. E o corpo produz uma célula nova.
Então, nos ossos, por exemplo, os nossos ossos, a cada 10 anos, se vocês sabem disso, a cada 10 anos, nosso esqueleto é completamente outro. Nossos osteoclastos e osteoblastos já regeneraram todo o nosso tecido ósseo. Então, morrem algumas e nascem outras. Então, de tempos em tempos, as nossas células velhas que começam a dar erro, elas se auto-sabotam, elas entram em apoptose, elas se suicidam, basicamente dizendo. Então, as células do endométrio também, elas têm uma programação para morrer e para saber que, tipo, não posso mais sobreviver aqui. E essas células mutadas do endométrio, elas têm uma disfunção da apoptose, elas não se auto-sabotam nunca, elas não morrem, elas não cometem suicídio, elas ficam ali sobrevivendo, se agarrando à vida eternamente. Então, elas não morrem. Então, elas ficam ali. E a outra coisa, outro gene, é que elas têm um gene alterado da proliferação. Então, além delas não morrerem, elas se multiplicam loucamente. E isso também é uma regulação muito importante. A gente precisa saber quando parar de multiplicar a célula. Isso é o tumor, né? O tumor é uma multiplicação descontrolada. Então, as células endometriais têm essas mutações genéticas características. Por que essas mutações genéticas aconteceram? Aí foi o que eu falei, existem possibilidades. Uma delas é o fator ambiental, que eu vou deixar para falar no próximo vídeo das causas de endometriose. Só um detalhe, a gente sempre pensa assim, puxa, então se eu tenho essa alteração genética, eu tô ferrada, né? Porque não tem jeito, minhas células são mutadas e eu não tenho o que fazer. Mais ou menos, eu sempre falo um pouquinho sobre isso, que os genes são o gatilho, os genes são a arma, mas os nossos hábitos são os gatilhos. Se eu tenho um gene para o câncer de pulmão, por exemplo, e eu fumo, certamente eu vou ter um câncer de pulmão. Se eu tenho um gene para o câncer de pulmão, eu sei que uma coisa que eu não posso fazer é fumar. Então, os genes, o conhecimento da nossa genética serve para que a gente possa usar isso a nosso favor. A gente entender o que a gente é mais suscetível para poder mudar. Então, se eu sei que o meu gene, ele se expressa quando eu faço tal coisa, ou que ele não se expressa quando eu tenho tal hábito, é isso que eu vou fazer para que aquele gene não se manifeste. Então, o gene sozinho, ele não faz nada. Ele não se auto-regula. Ele precisa de um sinalizador para que ele se expresse. Todo gene é assim. Ele precisa de um sinalizador para que ele haja. Se a gente envia o sinalizador correto, a gente tem como, de certa forma, controlar não é controlar, mas diminuir essa expressão nossa genética, entendeu? Então, por isso que é importante a gente entender se a gente já tem uma tendência ou não, para conseguir atuar mudando a nossa epigenética. O nome disso é epigenética. A gente é capaz de mudar a expressão do nosso gene de acordo com os estímulos que esse gene recebe. E aí eu vou falar sobre isso, são os fatores ambientais, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. A gente fala mais das outras causas depois.